Oi, tudo bem com vocês? Vim aqui para conversar com vocês sobre algo muito importante. Vim aqui para falar de histórias de cura. Olha que legal. Histórias de cura de doenças, né? No caso, físicas, mas que tiveram início lá no emocional, lá no sentimento, lá no pensamento que gerou um sentimento, e esse sentimento era um sentimento de esgotamento, né? Então eu vou contar uma história aqui de uma pessoa que ela, por várias questões, né, do passado, foi muito exigida no passado, né, muito exigida, e essa pessoa, quando se tornou adulta, né, quando começou a trabalhar, ela se sentia muito responsável pelo trabalho, ela não podia faltar trabalho, né? Mas ela andava muito cansada. E esse cansaço mental e muitas vezes físico, né? Foi como assim uma bola de neve que começou a aumentar e aumentar e aumentar, mas ela não se permitia, né? Ela não se permitia o descanso, ela não se permitia parar, ela tinha que continuar porque ela foi uma criança muito exigida na sua infância, passou por muitas questões. E aí, todos esses sentimentos, né, esse cansaço mental, físico e tal, começou a se transformar numa doença. E essa doença era chamada de fibromialgia. Fibromialgia que a maioria, eu acho assim, ó, não vou dizer a maioria, mas assim, muitas pessoas estão com este problema. Só que o que as pessoas não, talvez pela consciência que elas tenham, talvez pelas crenças, pelo que elas aprenderam, porque elas não acreditam que existe nada além do que a gente vê, né? E eu digo aqui que é mero engano, porque você vê 5% do que existe, né? O nosso inconsciente, ele é 95% de tudo que existe. E a gente só consegue ver, ter controle de 5%. Então, tudo que você não vê, as tuas emoções, que até você sente, mas passa batido. Muitas vezes você ignora as tuas emoções. E as tuas emoções, elas deixam pistas. Não dá para ignorar nenhuma emoção. As emoções, elas não podem ser ignoradas. Então, essa pessoa com fibromialgia era muito exigida, ela sempre foi, desde a infância, muito exigida, tinha que ser tudo perfeito, tinha que, se ela fizesse alguma coisa que ela errasse, ela era, de certa forma, né, chamada atenção, então ela não podia errar, tinha que ser tudo perfeito. Ela começou, na vida adulta, então, trabalhar, ela não podia faltar ao trabalho, e muita exigência, e muita exigência, e muita exigência. E o corpo dela físico, né, começou a dar um sinal de adoecimento, que foi com a fibromialgia. O que é a fibromialgia, então? Como que essa fibromialgia se formou, né? Ela não apareceu do dia para a noite.
ela foi se formando, se formando, se formando, até aparecer. Ela começou, talvez tenha começado no mental dessa pessoa, nos seus pensamentos, depois foi para os sentimentos, daí o pensamento e o sentimento junto causou uma emoção. Nesse caso, foi um sentimento assim de esgotamento mental, esgotamento emocional e esgotamento físico, e a pessoa não se permitia parar, e aí veio a fibromialgia e disse: não, agora você vai ter que parar, porque agora você ultrapassou os limites e você vai ter que parar. E essa pessoa, né, era uma pessoa perfeccionista, era uma pessoa que tinha que provar para os outros que ela era boa, que ela era perfeita. E essa pessoa muitas vezes ignorava os seus sentimentos. Ignorava aquela emoção que ela estava sentindo e continuava. E ela tinha muito medo de decepcionar os outros. Muito medo de perder a confiança que os outros tinham nela. E ela, ao provar tudo isso, ela queria dizer para si mesma: eu tenho valor. Eu tenho valor. Né? E ela precisava muito da validação do outro. Precisava muito da validação do outro. Provavelmente essa pessoa tinha uma baixa autoestima. Se os outros não validassem o que ela fazia, ela se sentia o quê? Incapaz. Então ela tinha dentro dela: eu preciso provar a todo momento que eu sou capaz. Porque em algum momento da vida dela, ela se sentiu incapaz e ela não soube lidar com esse sentimento. E aí, ela tinha que a todo momento provar que ela era capaz, porque ela tinha que provar para ela mesma que ela era capaz. E aí ela teve, durante a infância, durante a sua vida, ela teve também, se sentiu rejeitada. Ela tinha medo de ser rejeitada, porque ela também não soube lidar com a rejeição. Então ela precisava ser perfeita para ser amada. E detalhe, no sentimento que ela tinha, a mãe dela não a amava. Então ela se sentia rejeitada pela mãe e ela precisava ser perfeita para que a mãe a amasse. Para que a mãe a olhasse, para que a mãe a valorizasse. Ela queria que a mãe dela enxergasse ela. Ela queria que a mãe dela respeitasse ela. Por isso toda esse esforço. Ela não se sentia amada pela mãe. Então ela tinha que ser perfeita para ser amada. E aí, ela não podia decepcionar ninguém. Então ela precisava da fibromialgia. Para ela respeitar a si mesma. Para ela respeitar o seu corpo. Para que ela olhasse para ela, para que ela parasse de olhar para os outros, de fazer tudo o que os outros queriam, porque a fibromialgia veio para ela para dizer: eu tô aqui. E agora você vai ter que me olhar porque eu tô em você. Eu tô no teu corpo. E se você não me olhar, você vai sofrer mais. Então ela precisava se respeitar
ela precisava se amar, ela precisava se olhar e ela precisava se aceitar. Porque essa pessoa não se aceitava como ela era. E a fibromialgia veio para que ela começasse a aceitar ela como ela era. É interessante porque você nunca pensa por essa lógica, né? Você nunca pensa que uma doença vem para uma pessoa por algum motivo. Essa pessoa, ela criou essa doença. Nem que seja como no caso dessa moça aí, da fibromialgia, né? Ela criou essa doença, a fibromialgia, para que ela pudesse se olhar, para que ela pudesse se respeitar, para que ela pudesse olhar para si mesma, ao invés de querer só agradar os outros. Então, quando a pessoa tem uma doença, tem que prestar atenção. Por quê? Porque se nós criamos a nossa realidade, e é provado pela física quântica, principalmente, que nós criamos a nossa realidade. Então, como que eu, pessoa, eu vou criar a fibromialgia para mim? Como é que eu crio isso? Conscientemente você não consegue ver. Mas inconscientemente você cria, o teu corpo cria, teu inconsciente, os teus pensamentos, os teus sentimentos, eles criam a doença. No caso dessa moça foi a fibromialgia, né? Mas pode ser qualquer outra doença, pode ser, eu posso criar uma depressão porque alguém precisa cuidar de mim. Eu posso criar a diabetes para que a minha vida, a diabetes também é criada. Pessoa normalmente com diabetes é pessoa que não tem muita alegria na vida. Aí a diabetes vem para você ter uma gana de doce, né? Para adoçar a tua vida. E aí cria diabetes. Então, você cria a tua doença. Como essa moça criou a fibromialgia, o corpo dela criou a fibromialgia para que ela se respeitasse, para que ela se olhasse, você também pode criar a tua doença. Se você nunca pensou nisso, independente do que você esteja passando, esteja sentindo, se você está muito bem, ou se você está com ansiedade, se você está com alguma doença física, presta atenção. Presta atenção se isso aí não é, se é o teu inconsciente te dizendo, olha, você não tem saída. Agora você não tem saída, agora você precisa me olhar. Uma infecção urinária. Essas pessoas também que não param nunca, não descansam, não tiram um momento para si, tem uma vida muito no automático. Normalmente vem as infecções da vida, né? Infecção urinária, outras infecções, para dizer, ó, olha para mim, cuida de mim. Por isso que é tão importante você acolher, se acolher, acolher as tuas sombras. Se é preciso parar um pouco, tem que parar um pouco. Tem que pesar o que é mais importante. Porque depois que a doença bate na tua porta, fica bem mais complicado você curar. Mas é possível curar? Sim. Inclusive, puxando uma brasinha aqui pro Energy Healing, que é a terapia de cura que eu trabalho, a gente faz sessões, né? Para encontrar a raiz do teu problema, para saber por que que você precisa dessa doença, precisa dessa ansiedade, precisa dessa depressão. E pra gente achar o que que fez com que você produzisse isso em você, porque você cria a tua realidade. Tá? Então, reflita sobre a minha história. Reflita sobre o que eu te contei, sobre o que eu te falei. Se você está passando por alguma dificuldade, o Energy Healing está aí para ajudar.
e ele ajuda verdadeiramente. Porque ele vai na raiz do seu problema. Seu problema não começou agora. Seu problema pode ter começado há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, 40 anos atrás, dependendo da idade que você tem e dependendo, assim, do que você está passando. Por que essa terapia do Energy Healing ela é tão poderosa? Porque a gente faz a escavação. A escavação tem a ver com... A gente vai encontrar tudo aquele sentimento e aquele pensamento, aquele trauma que gerou essa doença. E quando você tira a raiz, é que nem uma erva daninha. Se tu tirou a raiz, ela não volta mais. Né? Então, o meu trabalho de healer é fazer a escavação. Beijos, fiquem com Deus. Procurem ajuda se vocês querem a cura. Olhem para você. Para si mesmo, né? Beijos, fiquem com Deus.